E aí, galera do Magic, hoje a gente está trazendo mais um vídeo de Deck Tech aqui no canal. E hoje o deck é nada mais, nada menos que o Rakdos Reanimate, um deck preto e vermelho que tenta fazer o Lamok Crush no turno 2. E o Lamok Crush é essa criatura aqui simpática de 8 manas, 8/8 e Aniquilar 2, que quando ataca faz com que o jogador defensor seja obrigado a sacrificar duas permanentes. Então, se ele tiver só dois terrenos, ele vai ter que sacrificar os dois terrenos. A gente vai fazer no turno 2 o Exumar, e é assim que a gente vai conseguir colocar o Lamog em campo, que é um feitiço de 2 manas que faz com que cada jogador coloque uma criatura do seu cemitério no campo de batalha. Além do Lamog, a gente tem também o Gurmag Angler, que é 5/5. A gente pode fazer ele por 2 manas. Ele também tem um Delver, então a gente pode utilizar ele mesmo que a gente não tenha o Exumar na mão. Que a gente pode exilar 5 cartas para fazer ele por 1 mana. Essas duas criaturas vão ser muito interessantes se a gente conseguir colocar nelas o Dragon Breath, que é um encantamento de 2 manas que encanta uma criatura e dá ímpeto para ela. Além de pagar uma vermelha e a criatura ganha +1/+0 até o final do turno. Uma coisa que é interessante para nós é que quando alguma criatura com custo de mana 6 ou maior, custo de mana convertido total, entrar em campo, a gente pode fazer com que o Dragon Breath se anexe de graça nessa criatura. Então a gente consegue, se tiver o Dragon Breath no cemitério e a gente conseguir reanimar ou o Gurmag ou o Lamog, a gente vai conseguir dar ímpeto para um deles. E aí vai ser bem legal se a gente conseguir fazer no turno 2 um Lamog e ainda com ímpeto. Para a gente conseguir fazer isso e colocar essas criaturas no cemitério, a gente vai ter várias formas de descartar cartas, como por exemplo o Faithless Looting, que é uma mana vermelha, compra 2, descarta 2, além de ter o flashback. A gente tem também o Insolent Neonate, que é uma mana vermelha, 1/1, que a gente pode descartar uma carta, sacrificar ele, e aí a gente compra uma carta. A gente tem também algumas cartas que procuram no deck, né? Por exemplo, como o Shred Memory, que é uma instantânea que a gente pode exilar 4 cartas de um mesmo cemitério. Mas o que interessa pra gente aqui é o Transmutar, que por 3 manas a gente pode tutorar qualquer mágica com custo de mana convertida igual a essa carta, ou seja, 2. E a gente pode tutorar assim o Exumar ou outra carta que a gente ache necessário. A gente tem o Ransack the Lab, que olha as 3 do topo, coloca uma na mão e o resto no cemitério, que vai servir para alimentar o nosso cemitério, para o Gurmag, por exemplo, ou jogar as criaturas que a gente quer reanimar no cemitério. Também temos uma carta nova, que é o Discern Test, que é um feitiço de 3 manas, que faz praticamente a mesma coisa que o Ransack the Lab, só que em vez de olhar 3, esse olha 4. E se a gente colocar alguma criatura no cemitério, utilizando essa mágica, a gente ganha vida igual ao maior poder entre as criaturas que colocamos no cemitério dessa forma. Então se a gente conseguir, por exemplo, colocar o Lamok Crush com o Discern Test, a gente pode ganhar 8 de vida, que seria bem interessante contra uma partida de Burn, por exemplo. Além dessas cartas, a gente tem um Dark Ritual para poder fazer isso muito rápido. E a gente pode até conseguir fazer o combo no turno 1, se a gente tiver 2 Dark Ritual. É claro que é uma possibilidade muito remota, mas existe. A gente tem 3 Duras para tirar alguma coisa, por exemplo, uma destruição para nossas criaturas, alguma coisa que vá atrapalhar o nosso plano de jogo. A gente tem mais um descarte, que é o Catastrophe Reunion, que como custo adicional para essa mágica a gente pode descartar 2 cartas e compra 2. Vai alimentar bastante nosso cemitério, a gente compra 2 cartas. E a gente tem também o Stinkweed Imp, que ele tem voar, e quando ele dá dano de combate a uma criatura, a gente destrói aquela criatura. Só que o interessante aqui é o Dredge 5, que faz com que quando ele estiver no cemitério e a gente for comprar uma carta, ao invés de comprar a carta, a gente pode tombar 5 cartas, alimentando o cemitério em 5 cartas, e colocar ele na mão. Então a gente pode, se por exemplo a gente tiver o Exumar na mão e não tiver nenhuma carta ainda para reanimar,
a gente pode tombar do nosso próprio deck 5, que vai ser bem interessante para nós. Além disso tudo, a gente tem a nossa base de mana, que vai contar com 3 Ash Barrens, uma Bojuka Bog para exilar o cemitério do oponente, né? Já que o Exumar não conta só para nós, mas cada jogador. Então ele pode reanimar uma criatura também, então o Bojuka Bog pode ser interessante. A gente tem 3 Evolving Wilds para cavar o deck também, 5 montanhas e 6 pântanos. Agora a gente indo para o nosso sideboard, a gente tem 2 Divest e 2 Shenanigans contra a Fint, algum deck que utilize artefato. A gente tem mais um Duress para alguma partida contra Control, 2 Maldição do Intruso, que é interessante contra o Goblins Combo, por exemplo. A gente tem o Gif's Veredit, que seria para enfrentar um Auras. A gente tem 3 Canonate contra o deck de criaturas, um Fadas, por exemplo, ou um Stomp. E a gente tem mais 3 Nihil Spellbomb para impedir que o nosso oponente se utilize do Exumar, por exemplo, ou algum deck que utilize o Cemitério. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu vou deixar para vocês aí na descrição quando tiver a gameplay. A gameplay provavelmente vai ao ar amanhã. Então, fiquem ligados. Obrigado pela atenção. Deixe aí as suas críticas, suas sugestões e os seus corações. E até mais. Valeu!